Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Resenha no portal Fala Litoral. De cara nova, né? Porque estamos aí na nova programação agora do portal, com horários diferentes aí de todas as programações, com programas novos, tudo para incrementar aí seu tempo livre, né? Que você possa ter várias atrações aí, incluindo o Resenha Esportivo aqui, eu e o Luiz Henrique Lima Gomes, trazendo as informações do futebol catarinense, do futebol gaúcho e do nosso futebol nacional, com algumas pitadinhas aí de vez em quando, falando do futebol internacional também. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, meu querido amigo, uma boa noite também para você e para os nossos telespectadores. E como é bom fazer parte desse cast aí que o teu padrinho está aí montando, o Joaquim, né? Montando esse grupo que vai trazer informações tanto para nós aqui do Sul, como para o pessoal de Santa Catarina e também do mundo que nos assiste. Só que o problema nosso, eu e tu, é nós fazer concorrência com a Ana Círico, a nossa musa do jornalismo catarinense. Mas é uma concorrência saudável, né? É concorrência de amigo, né? Verdade. Não vão pedir o pescoço de ninguém, tá tudo certo, né? Como é bom trabalhar numa equipe assim. Pois é, isso é verdade, isso não tem preço, isso é verdade. Luiz, então aí, Campeonato Catarinense, a gente ficou um pouco, né, fora aí por conta dessa reprogramação aí, dessa nova programação, a gente parou, mas o tempo continua, o campeonato continuou, tivemos a 8ª rodada nesse final de semana, que teve o empate do Próspera em 0-0 com o Juventus de Araguá, jogando no Heriberto Rios em Criciúma. Teve a vitória da Chapecoense, mais uma, né, novidade, ganhou de 3-0 do Joinville fora de casa, o jogo foi na Arena Joinville, o Joinville que vem muito bem, a Chapecoense foi lá e enfiou 3. O Marcílio Dias, que empatou em 1-1 com o Criciúma, jogando em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. Esse jogo que teve polêmica aí, teve erro de arbitragem, inclusive também teve o afastamento do árbitro que apitou esse jogo por conta de um erro muito claro ali. Brusque empatou com o Figueirense em 2-2 e o Avaí venceu o Metropolitano fora de casa por 1-0. O Hercílio Luz também ficou no empate em 0-0 com o Concórdia no Aníbal Costa. A partida foi realizada no domingo às 7 horas da noite. Esse foi o último jogo da 8ª rodada. A Chapecoense continua líder, né? Vai navegando aí, vai tranquilamente, em águas tranquilas, com 19 pontos, vem liderando o campeonato. O Brusque é o segundo colocado com 15 pontos. O Juventus de Jaraguá, que eu falei que ia ser o saco de pancadas aí, que ia ser o lanterna, ia brigar para não cair. O que eles estão fazendo? Estão em terceiro lugar. Vamos calar a boca daquele comentarista lá do portal, aquele... para não falar, né? Para deixar assim. Terceiro colocado com 13 pontos, fazendo um campeonato excelente. Lembrando que trocou toda a comissão técnica, trocou o treinador que era o Raul Cabral, ninguém entendeu muita coisa, trouxe o Pingo, mas a fase continua a mesma, o time vem muito bem. Aí vem o Marcílio Dias, vem o Marinheiro, que eu estava te falando antes da gente começar o programa. Nem quero falar muito, porque parece que quando eu não falo do Marcílio as coisas vão bem, então vou deixar assim mesmo. O Marcílio é o 4º colocado, com 12 pontos. Em 5º colocado vem o Avaí com 11, em 6º o Joinville com 11, em 7º o Próspera com 11, em 8º colocado o Teu Figueirense com 9 pontinhos ali, fechando esse G8. Em 9º e 10º colocado tem em 9º o Hercílio Luz com 9 pontos, o Concórdia em 10º com 8, e na zona de rebaixamento, Metropolitano com 5 pontinhos e o Criciúma, meus amigos. Criciúma com 4 pontos, que inclusive pode ser rebaixado agora já nessa próxima rodada. Luiz, o que tu achou aí nessa rodada do final de semana? O Criciúma está preocupado com o jogo de amanhã, não? Depois de amanhã, ele joga contra a Ponte Preta. Ele quer fechar com chave de ouro o rebaixamento. Não vai classificar na Copa do Brasil e vai cair no Campeonato Catarinense. Vão me bater, mas é o que eu vejo aqui pela tabela de classificação. O único medo que eu tenho aqui é o Hercílio Luz me fazer um crime agora dia 10, jogando com o Brusque lá no Augusto Bauer. Inventar de ganhar do Brusque e
o Figueirense inventar de perder para o Joinville. Não é difícil de perder, mas eu estou confiante no Figueira. O Figueira está conseguindo se manter na 8ª posição. O Brusque, que vai ser o adversário do Ercílio Luz, está ali na 2ª colocação, está navegando em mares sem onda, então está aí tranquilo ali, junto com a Chape, que está lá em cima liderando. A Chape, que é a surpresa com essa gurizada toda, não digo surpresa por estar liderando aí, mas é a surpresa na questão de usar a garotada, coisa que muito time aí não está fazendo. Por exemplo, aí, o meu Grêmio aqui está querendo trazer gente velha. Na hora que os dias eu vou botar o calção, vou aquecer e vou entrar também, porque a coisa está os idosos. Véio. Mas aí tu vê a Chape liderando a competição, esses 8 colocados, que tu disseste agora há pouco aí, a posição deles na tabela, a única coisa que pode acontecer de trocar é o Figueira pelo Ercílio Luz. O Concórdia, eu acho que já está morto com os corvos em volta. E, infelizmente, o Metropolitano e o Criciúma estão indo para a 2ª divisão do Campeonato Catarinense. Infelizmente, é o que mostra. Por exemplo, para te ter uma ideia, em 8 jogos, o Metropolitano venceu 1 só. Perdeu e empatou 2. E o Criciúma, em 8 jogos, perdeu 4 e empatou 4. Só se ganhar todos os jogos agora, vamos me dar um tapa na cara e dizer, não, eu estou entre os 8. Vai ser difícil. Faltam 3 jogos para terminar a competição. Então, não é que eu queira ser ave de mau agouro, mas é o que está se desenhando aí na competição. E o teu Marcílio Dias está quieto. O Marcílio Dias está bem ali na 4ª posição. Põe as 2, porque a coisa está para o Marcílio Dias aí ficar entre os outros. Se ele ficar classificado aí em 4º lugar, ele vai pegar, não sei como é que vai ser a sequência da competição, ele vai pegar aí o 8º lugar para jogar. E o 8º vai ser o Figueirense. E aí o Figueirense faz o crime para te deixar contente. Não, ele agora, nesse momento, pelo cruzamento olímpico, né? Ele enfrentaria, o 4º enfrenta o 5º, né? Ele pegaria o Avaí. E no jogo da 7ª rodada, que foi contra o Avaí, o jogo fora de casa na ressacada, o Marcílio Dias era para ter saído de lá com a vitória, apesar do 0-0, jogou mais, criou mais, e o 0-0 saiu de bom tamanho para o time da casa, para o time da capital. Então, eu não vejo, nesse momento, o Marcílio pegar o Avaí seria uma tragédia. Tragédia é pegar a Chapecoense. Acho que de resto... Verdade. E aí a gente vê aqui a 9ª rodada. A 9ª rodada acontece dia 10, se não me engano, é sábado. Sábado, isso. Dia 10 nós temos 3 jogos, e no domingo mais 3. Então, aí tu veio lá no João Marcato, a Juventus recebe o teu Marcílio Dias. Depois, na Arena Condá, a Chape recebe o Próspera, que era o outro que nós temos que esse saco de pancada, e olha só onde é que ele está aqui. Ele está em 7º. Entre os 8. E depois, no Augusto Bauer, às 19 horas, temos o Brusque e o Ercílio Luz, que eu já fiz o comentário, achando que aí o Brusque sai vitorioso. E no domingo, na ressacada, o Avaí com o Concórdia. Também no domingo, no Orlando Scarpelli, o Figueirense com o Joinville. E lá no Heriberto Wilson, às 16 horas, o Criciúma com o Metropolitano. Aí o jogo dos mortos, né? O jogo dos mortos. Aí vai ter papo suficiente aí para enterrar, porque os caras vão nos matar. Eu não vou fazer isso. Mas assim, eu penso assim, o próprio torcedor do Criciúma, ele tem que, assim, não é uma crítica, tipo assim, que a gente está querendo criar uma situação ruim no Criciúma. Não tem nada a ver. O Criciúma que cavou a própria cova, né? Que nem diz o ditado. Porque não venceu uma partida no Campeonato Catarinense. Nós estamos indo aí para o final do campeonato, faltando 2 rodadas, 3 rodadas. O Criciúma não venceu uma partida. Quer dizer, quer que a gente elogie aonde, meu amigo? Tem um campeonato aí de 11 rodadas de tiro curto
e não consegue vencer um jogo, e quer dizer, para escapar agora, como tu tinha falado ali, eu não vejo também o Criciúma escapando porque precisa fazer o que não fez até agora. Precisa vencer todos os jogos, precisa fazer saldo. Então, assim, o melhor time de Criciúma nesse momento é o Próspera. O Próspera é que está representando a cidade, está fazendo por onde, 7º colocado com 11 pontos, fazendo um bom campeonato e destacando o trabalho do Paulo Baier, né? Paulo Baier, que é o treinador do Próspera, fazendo mais uma vez, mais um bom trabalho. Então, olho no Paulo Baier, que daqui a pouco ele é capaz de pintar no Criciúma para salvar a pele do Criciúma. Então, né, tá por aí. Fazer o Criciúma voltar da Série B para a Série A, né? Esse que é a questão aí. E a gente vê também aqui na tabela de classificação o time do Concórdia. Ele fez 10 gols e sofreu 13. Está com saldo de menos 13. É um time que tem a mesma qualidade do Juventus. O Juventus também fez 10 gols, sofreu 12, está com saldo menos 2. Sim. Mas são times que poderia, um time que poderia estar na turma ali de cima, mas infelizmente não conseguiu dar sequência no trabalho que o treinador estava propondo. E o treinador do Concórdia, o Emerson Cris, ele é conhecido porque ele é um treinador que gosta muito de propor o jogo, assim, ele não tem medo. Na verdade, às vezes ele tem medo, mas ele é um treinador que, apesar do time dele, ele tenta propor o jogo. Tanto que teve resultados assim expressivos nesse campeonato, como um próprio 4-0 para cima do Próspera. E um jogo negativo dele foi justamente contra o Marcílio Dias aqui em Itajaí, em que ele se acovardou. Porque o Marcílio não criava nada no jogo e ele resolveu fechar a casinha, em vez de buscar a vitória para cima do Marcílio. Mas o Emerson Cris é um muito bom treinador e o Concórdia, por detalhe, o futebol é detalhe, né? Então, por detalhe é que não está nesse G8, porque faz um bom campeonato, sim. Pois é, então a gente vê que os 8 que nós temos aqui classificados momentaneamente são os que, para mim, vão terminar essa primeira fase da competição. Também acho. O Figueira vai ter que se esmerar, né? Porque o Figueira pega uma parada dura, mas jogando em casa. Pega o Joinville, mas é uma parada dura. O Figueira tem aquele problema. Ele ataca e esquece de se defender. Então, aí que ele me deixa nervoso. Ele me deixa mais nervoso que o meu Grêmio aqui, que ganhou o Grenal, acho que até... Venceu o Grenal, Pois é. Vemos aqui os jogos da 9ª rodada e os jogos... Sim. Ô Luiz, perdão, só um detalhe que eu ia deixando passar, que o Avaí tem o jogo atrasado, né? Que dia 7, o jogo pela 5ª rodada, valendo pela 5ª rodada, contra o Joinville às 9h30 da noite na Ressacada, dia 7. Esse jogo tinha sido adiado porque o Avaí fez o jogo pela Copa do Brasil, né? Então tiveram que mudar a data. Eu também tinha esquecido desse detalhe. E tá aí, para te ver, o Avaí se vir a vencer, aí também já se consolida ali em cima e o Criciúma, coitado, fica a ver navios. Apesar que aí em Florianópolis, Joinville e outras terras, até ali o marinheiro já tem esse nome, que está acostumado a ver navios. Fica quieto, pode falar mal. Não, deu, já falei, não vou falar mais. E, ô Luiz, só um detalhe ali em relação ao Criciúma, para a gente fechar essa parte de Santa Catarina, é que eu falei que o Criciúma pode cair nessa rodada, e é fato, porque o único resultado que mantém o Criciúma páreo, sem depender dos demais, é a vitória. E aí o Criciúma vai chegar aos 7 pontos após 9 jogos e ainda terá 6 pontos em disputa nas últimas 2 rodadas. No caso de empate ou derrota, que é o mais provável que aconteça, o Criciúma estará rebaixado apenas se Figueirense, Ercílio Luz e Concórdia, trio ali que está perto da zona de rebaixamento, vencerem suas partidas contra Joinville, Brusque e Avaí, respectivamente.
dos 3, somente o Figueira será mandante. Leão do Sul e Galo do Oeste serão visitantes. Quer dizer, pode cair nessa rodada, mas é difícil, né? Porque o Joinville, Brusque, Figueirense, Hercílio e Concórdia, os 3 têm que vencer, né? E eles têm jogos difíceis ali. O Figueirense tem o Joinville, o Concórdia tem o Avaí, então não são jogos garantidos, muito pelo contrário. Então talvez o Criciúma ainda escape nessa rodada, mas já está perigando para cair nessa rodada. Tu já jogou canastra alguma vez na tua vida? Não, canastra nunca joguei, não. Se tu jogasse canastra, eu perceber que o Criciúma está com aquela velha melhora da morte. Ele pode até ganhar o jogo, mas se os outros ganharem, ele vai morrer igual. O canastra é um joguinho danado. E o futebol está ultimamente fazendo isso com a gente. A gente imagina que o nosso time vai ter o sucesso e chega ali na frente, tropeça e cai. É o caso do Criciúma. Tá difícil a situação dele. Dele e do Metropolitano. O Metrô e o Criciúma estão querendo morrer abraçados ali como os 2 piores times que eu já vi na minha vida, porque o Metropolitano até um tempo atrás não tinha marcado um gol, né? E o Criciúma não venceu um jogo ainda. Então os 2 estão fazendo, para merecer mesmo essa queda. Eu tô com medo dessa bola não sair no meio do campo. Pode acontecer, viu? Os goleiros são capazes, os 2 ficar os 2 encostados na trave, assim, porque, do jeito que vai, sei não, viu? Que Deus nos perdoe. Não, que Deus perdoe quem vai assistir esse jogo. Eu não vou ver, não. Nem eu, não quero nem me preocupar. Eu já vou ficar triste que ele vai perder para Ponte Preta. Meu Deus. A Ponte já começa pela Ponte, né? Capaz da Ponte já meter já encheu a sacola do Criciúma. E, Luiz, no Rio Grande do Sul, como é que tá a coisa? O Grêmio venceu o Grenal, tá tudo bem então, né, Luiz? O Grêmio tá tranquilo, então? O Grêmio não tá tão tranquilo ainda, porque ele tem o mesmo número de pontos que o Internacional. O Grêmio está em primeiro, o Inter em segundo com 17 pontos. Depois em terceiro vem o Ipiranga com 14, o Caxias em quarto com 14, o Juventude vem em quinto com 13 pontos, o Aimoré, que venceu o clássico com o Novo Hamburgo por 2-0, está em sexto lugar com 13 pontos, o São Luís de Juí está em sétimo com 12 e o São José de Porto Alegre com 11 pontos na oitava posição. O Novo Hamburgo está em nono com 9, o Brasil de Pelotas, que empatou o clássico Brapel, está com 9 pontos em décimo, e os 2 aqui que estão na provável zona de rebaixamento, temos aqui o Esportivo com 7 pontos em 11º lugar, e em 12º o Pelotas com 7 pontos. Então, se o campeonato terminasse hoje, Esportivo e Pelotas estariam rebaixados, mas tu pode ver que aqui ainda faltam também, aqui faltam 2 jogos para terminar a competição, com exceção do Grêmio e o Caxias, que estão com jogos atrasados. Então, faltariam 3 jogos aí no geral para terminar a competição. E para te ter uma ideia, a 9ª rodada nossa aqui iniciou com o Grenal no sábado, dia 13, na Arena do Grêmio, com o Grêmio, como tu bem sabe, venceu por 1-0 ao Internacional aos 43 minutos do segundo tempo, fazendo com que o capitão Rodrigo Dourado fizesse uma declaração que foi forte, dizendo que os seus colegas em Grenal têm medo de ser feliz, porque perderam várias chances de gols, e realmente quem merecia ganhar o Grenal era o Internacional, que atacou mais e teve mais chances de gol. E o Grêmio fez as suas também, através do Ferreirinha, mas aí com o Chum foi lá e numa jogada magistral, ele cortou ali na entrada da área, chutou a bola no ângulo, fazendo aí o 1-0, terminando o Grenal dentro da Arena. Eu já ia dizer do Olímpico, eu sou do tempo do Estádio Olímpico. A Arena sendo. Lá no Francisco Noveleto, em Porto Alegre também, o São José mostrou que não é fácil jogar no gramado artificial dele lá. Venceu o São Luís por 1-0. Aí já na segunda-feira,
no Bento, perdão, na terça-feira. Estou mais perdido, segue o tiroteio. Hoje é terça, não? Hoje é terça-feira. Na segunda-feira, ontem, no caso, no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas empatou, o Chavante empatou com o Lobo lá, né? O Pelotas em 0-0. No Centenário, o Caxias empatou o outro clássico com o Juventude, que é o Caju, empatou em 0-0. E o Aimoré e o Novo Hamburgo fizeram o clássico do Vale dos Sinos aqui com o time de São Leopoldo, aí o Aimoré vencendo por 2-0. E hoje à noite, orienta, alemão, dia 9, teremos o Esportivo e o Ipiranga fechando a 9ª rodada aí do campeonato. Então, para te ter uma ideia, aí tivemos bons jogos. Os clássicos, todos os únicos que terminaram em 0-0 foi o Brapel e o Caju. E o Grenal teve um vencedor e o clássico Aimoré e Novo Hamburgo, o clássico aqui da grande Porto Alegre, teve a vitória aí do Vale dos Sinos, aí do Aimoré por 2-0 no Novo Hamburgo. Então, Luiz, quero te fazer uma pergunta só em relação ao Grenal ali, por isso que eu estava pesquisando aqui um negócio, porque me chamou a atenção que é impressionante como o Internacional não consegue vencer o Grêmio, né? Essa última sequência aí, porque 11 jogos de invencibilidade contra o Inter tem o Grêmio. É a terceira maior sequência sem perder para o rival. E é isso que tu falou ali também, que o Inter, a declaração do Rodrigo Dourado, né? O Inter foi melhor no jogo, era para ter vencido, mas não venceu de novo, né? Parece que tem uma coisa ali, né? Parece que o Grêmio tá realmente com a corda no pescoço, botou a corda no pescoço do Internacional e leva para onde quer, né? Porque não importa o que o Inter faça, o Grêmio ganha o jogo, né? O Grenal. E dá para dizer o que é isso aí, Luiz? É realmente uma má fase ou é quando a coisa não vai mesmo? Não digo que é uma má fase, eu digo que todo mundo está querendo achar um culpado para a derrota do Internacional. Inclusive, nós temos um colega de imprensa aqui do Rio Grande do Sul, o Baldasso, que é colorado doente, ele disse que o culpado é o próprio Rodrigo Dourado, que ele está ali com a camisa 10 para distribuir a jogada, armar a jogada, e é o que menos faz. Não, ele até fez a parte dele. O problema todo é que o Renato soube postar o time em campo. Todo mundo tinha uma função ali. E fizeram a função de anular as jogadas de ataque do Internacional. Tanto que o Internacional teve a chance, mas o setor defensivo do Grêmio também oportunizou a chance de poder se defender. E foi o que aconteceu. E não tudo bem, é um desabafo do Dourado dizer que o time se acovardou, ou que o time teve medo de ser feliz, ou teve medo de fazer as finalizações. Não, ele tem que lembrar que o futebol é 10 contra 10, porque os dois goleiros estão parados. Sim. O total é 11 contra 11. E foi o que o Renato fez. O Renato soube anular as jogadas do próprio Dourado, que é ele que é a parte pensante do time, com a saída do D'Alessandro, é ele que ficou com essa função. E deu no que deu, né? O Grêmio soube aproveitar a única falha que o setor defensivo do Inter teve e saiu dali com o score a seu favor. Tu acha que isso pesa na cabeça dos jogadores do Inter, não vencer um Grenal há tanto tempo? Claro que vai mudando os jogadores, né? Mas alguns ali têm bastante tempo de casa já, né? Pesa pelo seguinte, a torcida do Internacional cobra mais que a torcida do Grêmio. A torcida do Internacional é semelhante à torcida do Corinthians e a torcida do Figueira. Eles vão para cima dos jogadores cobrar o porquê que não tiveram sucesso. E isso afeta também a direção do Internacional. O Internacional apostou mais uma vez num técnico estrangeiro, trouxe um espanhol. O campeonato espanhol é o nosso, cara. Ele quer fazer jogadas que lá na Espanha ele fazia no time que ele jogava, que ele treinava. Aí, quando ele veio para a América do Sul, ele tentou fazer, não deu certo. Agora ele quis botar no Internacional aqui também,
E não tem como fazer o jogador ficar flutuando e ter aquela questão do líbero. Nós não temos, o nosso líbero esse seria o goleiro, se fosse o cara. Que o Rogério Ceni fazia muito bem quando jogava no São Paulo. Ele era o líbero do São Paulo. Sim. Não tem, e aí em Santa Catarina também não tem como fazer jogada com líbero. Os nossos jogadores estão de jogar no abafa. Então é isso que ele pecou. E, para te ter uma ideia, nós temos aqui a próxima rodada, que é a de número 10, que está entre no dia 17 ou no dia 18, ou seja, num sábado ou no domingo, com os jogos sendo realizados na Arena do Grêmio, o Grêmio e o Novo Hamburgo, depois no Cristo Rei, o Aimoré contra o Internacional, no Francisco Noveleto, de novo, o São José jogando em casa, joga contra o Pelotas, no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas recebe o São Luís, no Centenário, o Caxias recebe o Ipiranga e na Montanha dos Vinhedos, o Esportivo recebe o Juventude. Então, para te ter uma ideia, são jogos de, por exemplo, o Esportivo, que está ali na 11ª posição, ele vai querer fazer o crime no Juventude para poder chegar aos 10 pontos e ficar ali em nono para, quem sabe, depois beliscar no último jogo dele, a chance de ficar entre os 8. Porque até agora é Grêmio, Internacional, Ipiranga, Caxias, Juventude, Aimoré, São Luís e São José, são as equipes que estão no G8. Tá legal ali, né? Essa briga ali pelo G4 tá interessante, né? Porque tá todo mundo encostadinho ali, né? Ipiranga com 14, Caxias com 14, Juventude com 13, Aimoré com 13, São Luís com 12. Tá todo mundo ali na briga, né? Nada decidido ainda, né? Ninguém fugiu um do outro. Ninguém descolou um do outro ali. Luiz, chegamos aí 29 minutos, temos 1 minuto para falar do Neymar. Que o Neymar andou fazendo bagunça lá fora de novo, ele teve mais uma expulsão, empurrou o adversário, que é um companheiro de profissão, não deixa de ser, empurrou, aí o juiz foi lá, deu um vermelho, foi embora, e depois lá na saída de campo discutiu com outro cara lá também, na saída ali pro vestiário. Quer dizer, o Neymar ele é mais astro fora de campo do que dentro de campo, né? O que dizer do Neymar, né? O Neymar é uma coisa diferenciada. O Neymar, a gente não pode dizer que ele é um jogador tranquilo, ele é um jogador nervoso. Mexeu com ele, dá problema. Não foi o que deu, né? Deu problema lá, foi expulso e ele se esquece que ele não está jogando o Campeonato Brasileiro, que é aquele mandava. Então, aí fica difícil essa situação. Não, então, aí só para fechar, a gente sempre vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, o que o Neymar poderia ter sido sem essas confusões, né? Sem tudo isso aí. Mas enfim, Neymar, né, sempre é pauta aí, sempre pelo lado negativo, felizmente. Luiz, chegamos ao final do programa, 30 minutos. Te agradeço mais uma vez, mais uma participação. E tamo junto aí agora toda quarta-feira, às 7 horas da noite, estaremos juntos aqui. Um abraço, Luiz. Um abraço a todos os nossos telespectadores e mais uma vez, é bom fazer parte dessa equipe. Um beijo no teu coração, muito garoto. Bom. Um abraço.